E aí galera, beleza? Eu sou o Marcel e esse aqui é o Mestre dos Nerds. Galera, hoje nós vamos fazer um review da série O Mandaloriano. Já saíram 2 episódios, hoje eu vou falar do episódio número 1, falar um pouquinho dessa história, das ligações com Star Wars, o que ele nos propõe durante o primeiro episódio, que é um episódio de 38 minutos praticamente, mas que traz bastante informação legal sobre esse universo que está sendo narrado a partir de agora. A série Mandaloriano, ela se passa entre o Retorno do Jedi e o Despertar da Força, então você já vê as consequências da queda do Império, ao mesmo tempo os sobreviventes tentando se organizar no que será futuramente a Primeira Ordem. Ainda não se usou o nome Primeira Ordem, não se falou nada disso, tá? Então, quem é o Mandaloriano? Mandalorianos são um grupo, né, que vive num planeta chamado Mandalorian, que depois foi praticamente dizimado, destruído pelas guerras e pelos conflitos, e eles têm a característica de serem caçadores de recompensa. Nós conhecemos já 2 Mandalorianos. Nós conhecemos o Jango Fett, que está lá no filme, né, a Guerra dos Clones, no Ataque dos Clones, né? O Jango Fett, que ele é usado como molde para os clones, que serão depois, lutarão pela República primeiramente, e depois eles vão lutar pelo Império Galáctico. E depois, ele lembra que no filme ele pede para separar uma espécime sem lavagem cerebral, sem o implante, né? Sem os implantes. Que seria um clone dele mesmo, que ele cria como filho, que depois vai ser o Boba Fett, que você pode ver lá no Império Contra-Ataca, onde primeiro aparece ele com o Darth Vader, né, recebendo a incumbência de caçar o Han Solo. Depois nós vemos ele lá no deserto com o Han Solo, depois de capturado pelo Jabba o Hutt. Né? Então os dois, tanto Jango Fett quanto Boba Fett, são mandalorianos e eles são caçadores de recompensa. Esta série vai contar sobre a história de um caçador de recompensas em específico. Tá? Nós sabemos que assim, até agora não foi mostrado o rosto dele, mas é o Pedro Pascal, é aquele que fez o Oberyn lá na série Game of Thrones, então é um ator realmente muito bom. E eu fiquei muito preocupado no começo, porque como não mostrava o rosto dele, então eu fiquei pensando como que vai fazer uma interação, né, dele, ator, personagem, conosco, público. E é muito interessante porque é através dos movimentos gestuais dele e através do tom de voz dele, a gente já cria uma certa afinidade com ele e a gente espera algumas atitudes específicas dele. Tá? A série começa ele fazendo uma caça, né, então chegando dentro de um bar, onde ele é atacado diversas vezes, e no primeiro momento você acredita que ele está salvando aquele homem daquele grupo, e depois é revelado que então ele está ali para caçar aquele homem do qual ele estava tentando defender. E aí ele leva o cara para a nave dele, e lá na nave dele já a primeira referência ao Império Contra-Ataca. Já a primeira referência lá do filme Império Contra-Ataca. Quando ele pega essa presa, né, essa pessoa, e coloca ele em carbonite. E aí você vê lá dentro da nave dele um monte de carbonite, né, de prisioneiros em carbonite. Muito interessante esta cena. Depois disso, ele desce num planeta onde ele vai fazer a troca, então ele recebe em créditos, e ele recebe num metal específico, né, e ele entrega todos os presos em carbonite para aquela pessoa. E a pessoa que está contratando ele fala, olha, eu tenho uma outra missão para você. Existe um cliente que quer contratar os seus serviços para encontrar alguma coisa. E eu preciso que você vá encontrá-lo. E aí ele dá a localização para o Mandaloriano. E o Mandaloriano vai até lá. Chegando lá, ele se encontra com o homem, e aí vem outra referência, né, bem interessante, que é a referência de quando ele entra na sala para conversar com o cliente, tem Stormtroopers lá dentro. E você vê que as armaduras dos Stormtroopers estão todas muito sujas. Né? Por quê? Porque eles lutaram na Guerra Imperial, né? Lá no fim do Império Galáctico, né? Com a destruição, com a morte do Darth Vader, com o sumiço do Imperador Lord Sidious, né? Porque agora a gente já sabe que ele não está morto. E você vê que todos eles estão muito sujos. Né? Mas eles estão protegendo aquele cliente. E aí o Mandaloriano se aproxima, começa a conversar
com o cliente propõe aí, olha, você tem que encontrar essa pessoa para mim, né? E, essa criatura, ele tem mais ou menos 50 anos de idade, você precisa trazê-lo para mim. Vivo é um valor, morto é outro valor, você decide, certo? E ele entrega uma peça para o Mandaloriano, tal, e ele vai embora dali. Chegando no planeta onde ele precisa encontrar essa criaturinha, ele é atacado, né, por umas criaturas que parecem umas piranhas, umas criaturas estranhas, né? Umas piranhas gigantes com perna, né? Muito louco. E aí ele sim, é atacado por aquelas criaturas e ele é protegido por um senhor, né? Uma criaturinha, né? Parecido com um humanoide daquele planeta. Ali ele é protegido, né? E a criatura fala para ele, fala, olha, eu sei o que você está procurando e eu vou ajudar você a procurar, vou ajudar você a encontrar porque eu sei onde está. Só que eu preciso que você aprenda algumas coisas para você chegar lá. E aí, conversa vai, conversa vem, esclarece ele de que muitos tentaram, mas nenhum conseguiu. E que ele poderia conseguir, quem sabe? E aí, né, aquela cena clássica, onde ele chega no local, onde você tem um prédio, e aí cercado de gente em volta, todo mundo começa a atirar, chega ele, tem um droid lá que também tá caçando a criatura, do mesmo jeito que ele, e o droid começa a atirar, e gente, essa cena é uma cena louca, é uma cena espetacular, que a gente vê os blasters espalhando pra tudo quanto é lado, atira pra lá, atira pra cá, onde ele luta junto com o droid, ele usa o droid para ser atacado, para ele entrar dentro daquele forte, né, daquele prédio ali, até quando então ele entra. E aí no momento em que ele entra, há a grande revelação de que aquela criatura que ele está tentando proteger é um bebê Yoda, um bebê da espécie do Yoda, com 50 anos de idade. Então, não é um bebê, né, 50 anos de idade, o Yoda tinha 900, pode ser que ele tenha uma consciência maior ali, ele só aparente ser um bebezinho, mas pode ser que ele tenha muita consciência. E a partir daquele momento, estabelece-se uma relação ali entre os dois, onde ele impede o droid de matá-lo, tanto que ele atira na cabeça do droid, e ele estabelece uma relação com aquela criaturinha que vai se desenvolver ao longo das próximas histórias. A série do Mandaloriano é tudo aquilo que nós esperávamos de Star Wars há muito tempo, tá? Eu fiquei esperando o Sabre de Luz, que eu adoro o Sabre de Luz, fiquei esperando, mas eu não fiquei insatisfeito, não fiquei triste por não ter aparecido em momento algum da série. Ele supriu as minhas necessidades, mostrou um ambiente, contou uma história muito simples, tá? Narrou a situação do que estava acontecendo, que era a queda do Império Galáctico, as consequências, as primeiras consequências aparecendo, até o que vai ser a trama, o desfecho da trama no futuro. E os diretores da série já disseram que possivelmente o Mandaloriano pode vir a se tornar um filme. E aí, claro, pode ser que seja uma continuação dessa história que começa nessa série e vai se desenvolver em um futuro filme, quem sabe, né? Vamos ficar esperando. Tá? No próximo episódio, nós vamos narrar o episódio 2, nós vamos fazer um review, uma pequena análise desse episódio 2. Beleza? Tudo bem? Gostou? Um abraço e até a próxima.